Amigas e amigos, a gente está presenciando cenas extremas de hipocrisia, de cinismo, né, de má-fé cínica, de falta de caráter mesmo, né? Porque o cinismo é tão deslavado, tão descarado que a gente pode analisar no campo do caráter mesmo, né? Porque não dá para a gente compreender atitudes como do Magno Malta, como do Onyx Lorenzoni, né, que a gente viu ontem em dois eventos que a mídia mostrou aí a exaustão, né, numa repetição incessante, que foi primeiro os discursos da direita pró-golpe contra a presidenta Dilma no Senado e depois a presença do juiz-chefe da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, lá na comissão especial sobre as 10 medidas contra a corrupção. No caso do golpe, a gente viu aqueles discursos absolutamente repugnantes de gente como o Magno Malta, né, o Ronaldo Caiado, esses senadores aí do PSDB, que é de um cinismo, né, aquela senadora lá do Rio Grande do Sul também, é de um cinismo, de uma hipocrisia que a gente fica alarmado, e fica imaginando até que ponto chega, né, a desfaçatez de certas pessoas, né, o que a ideologia de certas pessoas é capaz de produzir, né, esses discursos aí absolutamente repugnantes. Bom, aqui eu estou manifestando aqui em tom de indignação porque não tem outra forma de analisar esse tipo de comportamento. A mesma coisa a gente viu lá na comissão especial sobre as 10 medidas contra a corrupção. Né, o Sérgio Moro falou, né, aquele Onyx Lorenzoni, né, foi o paradigma das interpelações de baixo nível, né, passando aí por cima de questões essenciais, né, o Sérgio Moro respondendo aí de maneira genérica, generalizada, em tom professoral. Quando ele foi confrontado pela realidade pelo deputado Paulo Pimenta, do PT, ele simplesmente se recusou a responder, a entrar no debate, dizendo que não falaria sobre casos específicos. Porque é exatamente aí que está a questão toda. São dos casos específicos. Falar na generalidade é fácil, né? Se for decompor e analisar caso a caso quais são os procedimentos que ele tem adotado, sem dúvida alguma, né, que ele teria muito a explicar. Por isso que ele fugiu do debate, é óbvio, né, nas questões específicas. Na generalidade é fácil dizer e fica, né, o dito pelo não dito, né, e vai passando por cima, engambelando os incautos com seu discurso acadêmico, todo empolado, bem típico aí dessa gente, né, da direita, né, que tenta passar, tenta enganar o povo aí, passando essa ideia que são doutores, que são conhecedores profundos das coisas e tal, quando a gente vai ver no dia a dia, no objetivo, no prático, a gente vê que não é nada disso. Então, na verdade, fazendo jogo de cena. Foi o que o Sérgio Moro fez durante todo a sua atuação nessa tal comissão. É importante a gente levar em conta algumas coisas que ele falou. Ele falou que a corrupção não se limita a Petrobras e incluiu o nome da Eletronuclear, que são duas empresas estratégicas para defesa nacional. Agora ele se esqueceu aí que tem o metrô, que tem Furnas, o metrô de São Paulo, tem aí outros casos que a gente não dá para falar todos aqui, mas são muitos, que simplesmente os tais caçadores de corruptos simplesmente ignoram. Também é o caso aqui da gente lembrar que relembrar, né, refazer um pouco aqui o que foi a delação do João Santana, o marqueteiro, né, quando ele falou que 98% das campanhas eleitorais estão envolvidas em Caixa 2. O Sérgio Moro falou de Caixa 2 ontem também, condenou, disse que precisa ser polido, né, precisa tipificar o crime, blá 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 blá, né, mas não entrou no específico, que foi a delação do João Santana, que ele falou de maneira generalizada. Né? E isso tanto a mídia quanto o Sérgio Moro simplesmente ignorou, né? No depoimento, já falei sobre isso aqui, no depoimento do João Santana, o Sérgio Moro desviou o assunto, né, tentando arrancar do Sérgio Moro, do João Santana, declarações que incriminasse a Dilma, o Lula e o PT, sobretudo, e a esquerda em geral.
O Sérgio Moro, enfim, aí tem uma série de outros fatos aí que eu já comentei aqui. Veja que botei aqui esse vídeo aqui para vocês justamente dar uma olhada aí de tantos casos nos quais o Sérgio Moro esteve envolvido e não apurou corrupção nenhuma, como ele vem fazendo na Operação Lava Jato. Ele vem fazendo na Operação Lava Jato, insisto sempre aqui que a politicagem não tem nenhuma apuração de corrupção, de denúncia de corrupção efetiva, apuração objetiva. Né? Só ver aí como é que estão aí os que fizeram delações, né? Quem não fez delação, né? O caso aí do Léo Pinheiro, esse empresário da OAS, que eles esperavam uma declaração bombástica dele contra o Lula. Como ele não incriminou o Lula, eles simplesmente pegaram a delação, jogaram na gaveta e o caso passou para o esquecimento. E o Léo Pinheiro continua lá apodrecendo na cadeia como tantos outros. Sabe-se lá o que vem acontecendo ali naquelas prisões, né? Seria um caso, inclusive, seria um caso de investigar o que está acontecendo, né? Já que a mídia não tem nenhum interesse, né? Seria o caso de ir lá alguém e fazer aí uma investigação, uma avaliação da situação daqueles presos. A questão toda aí é essa, né? Porque tem uma pergunta elementar que deve ser feita, né? Existe meio honesto? Adianta o Sérgio Moro ir lá e falar tudo o que ele falou e quando a gente vai ver a prática dele não é nada disso? Né? Ele vai falar de honestidade, de moralidade e tal, quando a sua carreira está repleta. Volto a falar aqui do vídeo que eu botei aqui, né? Que eu relato aqui os casos, alguns casos, né? Certamente tem mais, nos quais ele esteve envolvido e simplesmente maquiou o papel das investigações e das punições. Eu recordo aqui, no mais, né, que essa hipocrisia não é de agora, né, faz parte aí da direita, da elite brasileira e tal, mas tem um caso mais recente que chama muita atenção, que foi um movimento chamado Movimento pela Legalidade contra o Arbítrio e a Corrupção. Esse movimento nasceu depois que a Polícia Federal fez uma devassa numa mega loja de luxo aqui de São Paulo, chamada Daslu. Quem puxar pela memória vai se lembrar deste caso. É um caso de corrupção, contrabando, né, uma série de ilegalidades. Esse manifesto foi lançado aí por uma série de entidades aqui paulista, entre elas a OAB, Seção de São Paulo, a Fiesp, a Associação Comercial, a Bovespa, a Facesp, a ASP, o IAASP, a Apanagis, que eu não sei exatamente o que vem a ser, a Associação Paulista do Ministério Público, né, a Força Sindical, a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, duas entidades sindicais, a FAEP e outras entidades, que eles dizem aqui, outras entidades representantes da sociedade civil. Aí lançaram um manifesto. O manifesto fala de defesa da legalidade democrática, contra os abusos da Polícia Federal, do Ministério Público, né? Enfim, aí todo o que eles julgavam que estava fora da legalidade democrática. Chama atenção um trecho do manifesto que eu leio aqui na íntegra, que reflete bem isso. Um trecho curto. Diz o trecho que ele se preocupa, né, com algumas operações da Polícia Federal, está se referindo aqui ao caso da Daslu, né, que as operações invadiram escritórios de advogados para buscar em seus arquivos documentos de seus clientes. O manifesto assinala o exagero e a desproporcionalidade das mega operações realizadas em empresas brasileiras, inclusive com prisões cautelares que levam cidadãos à execração pública, tudo isso sem observância do devido processo legal e da constitucional presunção de inocência. Isso lembra alguma coisa? Lembra os métodos do Sérgio Moro, sem falar outros, que é os da corrupção, de varrer a corrupção e de fazer perseguição política, né, ao invés de direcionar as investigações, fazer o rastreamento do dinheiro, né, fazer levantamentos investigativos, efetivos, né, para saber quem doou, como surgiu o dinheiro, como foram as licitações, como os contratos com as empreiteiras foram realizados, firmados, né, essas coisas simples, elementares que eu venho falando aqui, que
é preciso sempre falar de fato, porque isso vai caindo no esquecimento, né? E eles vão levando aí de roldão, passando por cima da corrupção efetiva, para direcionar aí as suas atitudes no sentido da perseguição política à esquerda. O que o Sérgio Moro, né, e esses senadores da direita fizeram ontem é o papel que eles se propuseram a fazer e que vão continuar fazendo, para levar o golpe adiante, para afastar definitivamente qualquer influência da esquerda no poder e consolidar o programa do golpe, o projeto neoliberal contra o povo, contra os trabalhadores, contra os brasileiros. Obrigado pela atenção.